uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Já sou apaixonada pela Medical. Desde que eu conheci Homer Smart, então os meus resultados das minhas alunas evoluíram muito, porque, como a gente sabe, não basta ter apenas uma técnica, mas a tecnologia é a nossa aliada e vocês trazem isso com maestria pra gente. E até hoje, se a gente for observar, ainda não é tão difundido. Algumas pessoas nem sabem que sai totalmente uma tatuagem, embora pra gente que é da área parece algo tão comum. Pra quem não é do nosso universo, a gente percebe que ainda tem muito espaço no mercado. Pra quem é esteticista, quer começar a trabalhar com laser de remoção, quem é especialista em cílios, quem, enfim, quer aumentar o seu faturamento, é uma boa oportunidade. Olá, está começando mais um episódio do Medical Business Cast, podcast do grupo Medical Sun, que recebe sempre convidados e convidadas muito especiais para falar sobre a saúde estética no Brasil, no mundo, o mercado, o empreendedorismo, os negócios, as novidades tecnológicas, a história de profissionais que fazem o sucesso desse mercado. E o Brasil não é por acaso, é um líder mundial graças a profissionais como a profissional que nós iremos receber hoje aqui no Medical Business Cast, a especialista em remoção a laser, Brenda Terra, que está nos visitando aqui na sede do Grupo Medical Sun em Estrela, no Rio Grande do Sul, e mais do que visitando, fazendo um dia de experiência aqui com alunas do seu treinamento, do seu curso. Brenda, muito bem-vinda aqui ao Medical Business Cast, bem-vinda ao Grupo Medical Sun. É uma grande honra para a gente ter você aqui, você que é um dos grandes nomes no Brasil e no mundo em remoção a laser e também em saúde estética. Seja muito bem-vinda. É uma honra estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Já sou apaixonada pela Medical. Os últimos anos, desde que eu conheci a Medical Sen e o Homer Smart, então os meus resultados das minhas alunas evoluíram muito, porque, como a gente sabe, não basta ter apenas uma técnica, mas a tecnologia é a nossa aliada e vocês trazem isso com maestria pra gente. Coisa boa, muito obrigado. E também está conosco hoje no Medical Business Cast, especialista prata da casa, né? A doutora Cristiane Hagman, também vai acompanhar, vai conversar com a Brenda, vai conversar conosco, interagir aí no nosso episódio mais que especial de hoje. Eu tomo a liberdade, Cris, se tu me permite, tenho uma curiosidade, que talvez seja curiosidade também das pessoas que estão nos ouvindo através do canal do Spotify, também nos vendo através da TV Medical Sun no YouTube. Brenda, como começou a tua jornada? Tu é natural da onde? Como começou a trajetória? Como tu chegou até o universo da estética, da saúde estética? Como foi esse início? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, eu sou natural aqui de Novo Hamburgo, perto da cidade, então, da Medical Sen, relativamente perto. E eu comecei com 15 anos a trabalhar com sobrancelhas, comecei muito cedo. Como que tu começou? Por que tu foi? Eu comecei como recepcionista de um salão, e aí, como recepcionista, eu comecei a identificar que as pessoas chegavam no balcão e pediam muito por fazer um design de sobrancelha. E naquela época, nós não tínhamos tantas profissionais na cidade, nós tínhamos 2. Então, eu disse... tá aí uma oportunidade de mercado. Eu sempre gostei de olhar com 15 anos. E aí, então, eu fui pro primeiro curso, me destaquei, eu já tinha uma habilidade manual que é necessária quando a gente fala de design de sobrancelha, de micropigmentação, e ali começou a minha jornada, até que alguns anos se passaram, e eu formei muita gente, me tornei especialista, as pessoas queriam aprender comigo, né, que foi o próximo passo, e... mesmo tendo treinado muita gente, tendo feito muita micropigmentação, tendo crescido muito nessa área, começou uma dor, que é muito comum de todo micropigmentador, que é, tá, e agora? Quando já tem pigmento, o que eu faço, né? Quando algo que não tão bom foi feito ali. E aí começou essa minha paixão pela remoção a laser, que se estendeu muito pra tatuagem também. Então já fazem mais ou menos aí 5 a 6 anos que eu atuo como especialista em remoção a laser, e hoje a boa parte da minha agenda dos meus cursos acabam sendo voltada à remoção. Perfeito, é um nicho que se abriu e soube. E aí a gente vê, né, mais uma vez aí um outro ponto, quando eu instalei e disse assim,
poxa, tem uma oportunidade de mercado aqui. Tem poucos especialistas em remoção e até hoje, se a gente for observar, ainda não é tão difundido. Algumas pessoas nem sabem que sai totalmente uma tatuagem, embora pra gente que é da área parece algo tão comum. Pra quem não é do nosso universo, a gente percebe que ainda tem muito espaço no mercado. Pra quem é esteticista, quer começar a trabalhar com laser de remoção, quem é especialista em cílios, quem, enfim, quer aumentar o seu faturamento, é uma boa oportunidade. Fantástico. Cris. Olha só, que interessante. Você uniu o design de sobrancelha e aí você enxergou essa possibilidade de estar trabalhando com a remoção. Eu não diria nem possibilidade, era uma necessidade, né? Exato. Porque muitas pessoas vêm até o estabelecimento buscando modificar um design que foi feito previamente e aí a necessidade de entrar com algo que removesse um pouco para que o novo se construísse, né? Exatamente, Cris. A gente percebe que como o mercado da micro teve esse boom aí nos últimos anos, né? Muitos profissionais entraram e a gente teve muito profissional iniciante, todo mundo tem um começo. E logo a gente teve muitos erros, digamos assim. Então a gente teve muitas micropigmentações aí que a gente via no mercado tortas, assimétricas, com cores inadequadas. E isso abriu também um novo nicho, que é remover isso para fazer algo mais natural e com um profissional um pouquinho mais experiente. E ao longo da tua trajetória, com certeza você teve contato com outras tecnologias de remoção a laser e tal. E o que te fez preferir trabalhar com o Homer Smart? Muito bom. Então, eu tive experiência com muitas tecnologias, né? Eu brinco que quando eu comecei não existia nada ali, né? A gente ainda não tinha plataformas não médicas com Anvisa, né? Nós só tínhamos plataformas médicas. Então, como a gente sabe, as plataformas médicas, elas exigem uma responsabilidade técnica de um médico, elas não são adequadas pra gente da área estética, elas são um pouquinho diferentes. Então, eu comecei com esses equipamentos, mas eles acabavam sendo um pouco mais abruptos, equipamentos um pouquinho mais fortes, que davam um pós um pouquinho mais chatos, uma lesão um pouquinho maior. Depois, então, começou a aparecer vários lasers sem Anvisa e que também não nos davam uma segurança a longo prazo. Mesmo os equipamentos que foram lançados com Anvisa, a gente percebia que eram muitas vezes equipamentos que eles davam uma segurança, mas equipamentos muito fracos, onde a gente não conseguia ter uma boa resposta na eliminação do pigmento. Ou então, um equipamento vinha bom, o da outra aluna já não vinha tão bom, não tinha um nível de qualidade, um nivelamento de eu saber que todos os equipamentos tinham sido então feitos com as mesmas tecnologias, que tinham sido feitas com a mesma qualidade. Quando eu conheci o Homer, vocês me apresentaram ele e eu super criteriosa, já tinha conhecido várias máquinas, eu disse, não, eu vou ficar testando ele. Eu lembro que eu testei, assim, umas 2 semanas, e eu disse, tô apaixonada, quero comprar. E assim, eu tava super resistente, porque eu já tinha pego muitos equipamentos, mais ou menos, no mercado. E aí, quando tu fica um pouco assim, calejada, tá, mais um equipamento, mais um... E aí, eu me apaixonei pela tecnologia. Hoje já vão fazer mais de 2 anos que eu uso o Homer Smart. Inclusive, tô super namorando o Homer Premium, gente, que é a tecnologia picosegundos, que remove a tatuagem mais rápido, né? Então, realmente, o que eu percebo, que a satisfação, ela não é só minha, ela é das minhas alunas. Isso que me dá muita segurança, porque eu posso indicar de olhos fechados que elas compram e elas conseguem, hoje com uma parcela de um valor muito ok, elas conseguem faturar muito e ter bons resultados. Então, para eu dar curso, é de suma importância que eu consiga indicar um aparelho que não fique dando manutenção, que não frustre a aluna, que não tenha uma parcela abusiva, que vá possibilitar para ela realmente ter lucro. E aí eu vejo muito do propósito que vocês têm através da Medical, que, né, não é só um equipamento, é um propósito. E aí vocês, através dessa venda de maneira tão facilitada, vocês conseguem impactar muito a vida das pessoas. Fantástico. Brenda, e agora pegando até esse gancho, né, também assim, tu falaste, em algum momento falaste assim, olha, no início teve alguns erros, qual foram assim os principais pontos na tua trajetória que se tu fosse, talvez não seja a expressão ensinar, mas se tu fosse compartilhar conhecimento com quem está nos vendo, assim, olha, aqui eu acho que eu acertei muito na minha trajetória, lá desde os meus 15 anos, quando eu vi aqui eu acertei muito, aqui eu faria diferente, aqui talvez não foi uma decisão tão acertada. Tu consegue compartilhar um pouco com a gente, assim, desse conhecimento que tu adquiriu na tua trajetória? Tanto da parte técnica quanto da parte de empreendedorismo, Perfeito. né? Porque é As a junção das duas coisas. Andam juntas.
na parte de empreendedorismo, essa mesma audácia que eu contei pra vocês de ter aquele estalo lá do design, dizer, não, vou fazer esse curso, depois do laser, ela também me levou a crescer, às vezes, muito rápido. E quando a gente busca crescer, desenvolve equipe muito rápido, a gente perde muito da cultura, do diferencial do atendimento, e logo isso vai implicar em diminuir teu faturamento ali na frente. E aí, quanto maior tu é, mais teu faturamento cai, mais vai doer, né? Então, eu faria um crescimento um pouquinho mais orgânico. Perfeito. Mais, não digo nem lento, mas mais... Gradual, ótimo. Um crescimento gradual, né? Onde você vai crescendo de forma... se alavancando o menos possível, então de forma mais orgânica. Vamos lá, investir num laser. Já tá pago, tá? Agora é hora de investir em outro. Ou ele já tá... Então, eu fiz um crescimento um pouquinho, assim, mais audacioso. E depois teve um momento que eu decidi recuar. Onde eu vendi, eu estava com uma clínica em Porto Alegre bem grande. E aí eu decidi vender ela e voltar para um consultório, porque existem 2 formas de você ganhar dinheiro na área da estética. A primeira delas é quando você é pequeno e você tem um consultório e ali 1, 2 pessoas trabalhando com você, é um momento que você vai ganhar dinheiro, porque o seu custo fixo ele não é tão alto. E outro ponto é quando você é muito grande. Né? Porque quando você é muito grande, você vai ter bastante gente faturando com você, você vai estar numa estrutura que é convidativa a outros profissionais estarem debaixo do teu guarda-chuva. E quando você tá no caminho do meio, ele realmente, você só passa pelo caminho do meio se você for seu propósito de vida estar depois em algo muito, muito grande, for o que você realmente quer. E aí eu entendi que não era o que eu queria, que eu realmente queria ter uma qualidade de vida e a estética ela proporciona isso, porque quando você tem uma equipe menor, você faz gestão da sua agenda. Você pode, hoje eu sou mãe, minha filhinha tem 9 meses. Que legal, parabéns. Então eu realmente, eu recalculei a rota, tanto porque eu alavanquei, então cresci muito rápido. Fiz uma maneira não tão orgânica e decidi que recalculando a rota eu comecei a avaliar que eu teria mais lucro e também mais qualidade de vida pra viver o que o dinheiro não pode comprar. Então hoje eu consigo ter uma agenda que fatura muito em uma tarde, mas ter amanhã com a minha filha. Que isso é demais, assim, só a estética nos proporciona essa qualidade de vida. Que maravilha. E qual foi o ponto de virada pra assim, porque, claro, falando assim, a gente entende, mas certamente teve algum momento, alguma noite, alguma madrugada, algum dia que isso pra ti bateu mais forte. Eu conheci Jesus mais ou menos fazem uns 2 anos que eu me converti. E quando eu conheci Jesus, obviamente os meus valores eles foram mudando, né? O que me preenchia naquele momento que eu criei um negócio muito grande era a estrutura ser grande, era ter várias pessoas na equipe, era realmente não dormir, ficar em função do trabalho. E quando eu conheci Jesus, eu comecei a valorizar algumas outras coisas, né? Valorizar a família, estar perto, poder servir as pessoas, poder ter olho no olho, poder conversar. Coisas que a minha vida não permitia ir num aniversário, porque eu estava sempre em função do meu negócio. Para que ele desse certo, ele precisava de 1000% de mim, de dia e de noite, na dimensão, na proporção e com o quanto eu tinha me alavancado. Então, foi aí que eu entendi que eu tinha ido pela força do meu braço e não por uma direção, e eu decidi recalcular tudo. E aí veio a gestação da Serena, da minha filha, que aí concretizou tudo. E hoje eu consigo ter uma lucratividade tão boa quanto, porque o meu custo fixo de um negócio menor, ele é muito menor. E eu consigo curtir, ver o crescimento dela. Só quem é mãe entende o valor disso. Maravilha. Então, Brenda, hoje você atua no atendimento ao cliente final, mas também ministrando formação, né? Trazendo o teu conhecimento para que outros profissionais possam usufruir também. Então, você já está trabalhando essa transferência de conhecimento também e viabilizando o crescimento de outros profissionais. Existe uma diferença entre o atendimento ao cliente final e o teu aluno no curso? A abordagem, ela é sempre da mesma forma? Ou a abordagem com o cliente final é diferente? Não sei se você... Curso é propósito. Se tornar professor, tu precisa ter realmente um propósito, porque um professor, pra mim, ele é um professor que ele não esconde nada. Então, tudo que eu aplico nas minhas clientes, as minhas técnicas mais exclusivas, mais diferenciadas, quando... Eu nunca consigo entregar para a aluna só aquilo que ela veio buscar. Hoje foi a prova mesmo disso, porque elas vieram pro curso Laser Experience e eu já dei uma técnicazinha avançada de presente para elas. Porque a gente sempre quer entregar o melhor. Porque o meu propósito
é realmente ver a Brenda lá, super jovem, cheia de sonhos, que não tinha condições financeiras e que começou e alcançou os sonhos financeiros, pessoais, emocionais através desse mercado, é fazer com que elas também possam. Através disso, dar uma escola melhor pro filho, comprar uma casa melhor, então ajudar os pais, enfim. E eu vejo muito isso e isso me enche muito, assim, de felicidade, porque o nosso mercado, ele proporciona para uma pessoa que muitas vezes não teve acesso a uma escola particular, não teve acesso à melhor formação acadêmica, e é possível, na área da estética, hoje, com cursos livres, tu se destacar muito se tu for uma pessoa dedicada. Não, a próxima pergunta já respondeste parte dela, mas é justamente isso. Hoje tu tem assim, milhares de profissionais já formados, graças aos teus métodos, ao teu conhecimento. Como é que é para ti assim, esse sentimento, que eu imagino que seja de responsabilidade, de olhar, olha, milhares de pessoas, né, eu formei, eu capacitei, mas também imagino que deva dar assim, um sentimento muito bom, assim, de estar fazendo a diferença na vida de alguém, né? E nesse caso, de milhares de alguém, né? É realmente, como tu disse, muito gratificante e é algo que me preenche. Eu sempre costumo dizer que me dar curso, quando eu estou em curso, eu não canso. Eu sinto cansaço, muitas vezes, de dar aula ali para 10, 20, 30 pessoas no final do dia. Mas quando eu tô, aquilo me enche tanto, me faz transbordar tanto. E o pós-curso, onde a gente recebe mensagens tão carinhosas, devolutivas, de olha, eu era CLT, eu ganhava 1.000 e poucos reais, mal dava para manter o básico. E eu apostei e hoje eu consigo estar ganhando 5 mil reais, 10 mil reais, 15, 20. Tenho alunas que faturam 40 mil reais com remoção a laser. Então, assim, é um mercado muito aquecido e pra mim, e eu sei que não... A gente, quando fala em dinheiro, a gente pensa, nossa, mas só 40 mil é dinheiro. Mas não é isso, é 40 mil reais que traz uma qualidade de vida. Exatamente. É 40 mil reais que vai dar uma saúde melhor pro filho, um plano de saúde. Yeah. Então, é realmente assim, ali eu vejo que eu exerço o meu propósito. E por isso que eu nunca parei de dar aula. E a lucratividade de atender, eu gosto muito desse contato com o cliente, porque eu acredito que o professor, ele precisa estar vivendo, não digo diariamente, mas quase que diariamente, porque é no dia a dia ali que tu sente o que precisa aprimorar, qual vai ser a dor do teu aluno, qual vai ser a dificuldade dele. Então, quando tu se torna só professor, talvez tu perde um pouquinho desses detalhes, então por isso que as duas coisas caminham juntas. Busca esse equilíbrio, sempre. Exatamente. Perfeito. Perfeito por quê? Porque eu também sou professora e dentro da tua fala eu me enxerguei. Exatamente. O professor, ele se realiza a partir da realização do seu aluno. E isso é lindo, isso é inexplicável. É uma vocação grande, né, Cris? É uma vocação que a pessoa tem e de transferir essa bagagem que você constrói, sendo jovem ou não, mas você tem uma construção e não existe teoria sem prática, né? E o teu cliente, quando ele chega no teu consultório, tu avalia ele, já faz a aplicação, ou tu avalia, faz um planejamento, ele estuda o planejamento? Quanto tempo demora, por exemplo, a remoção de uma micro? Hoje a gente tem um perfil de cliente muito imediatista, né? Então eu digo que é aquela compra por impulso, por mais que ele já esteja pensando, então já dou a dica aí, reserva já no mínimo 30 minutos para cada avaliação, porque além de avaliar o caso dele, entender se ele está apto a fazer, se ele não tem nenhuma contraindicação, que até quando a gente fala de remoção a laser, a gente tem poucas contraindicações que realmente impeçam o procedimento. Então a gente faz essa avaliação e já oferece para o cliente fazer a primeira remoção, seja de uma tatuagem quanto de uma micropigmentação. A tatuagem depende muito do tamanho, mas a micro vai levar em torno de 15 minutos, sendo que disparos a gente fica 2 a 3 minutos em cada sobrancelha, a gente é muito rápido. É algo que também, fazendo um comparativo aí com a micropigmentação, a gente fica ali 1 hora, 1h30 micropigmentando, enquanto a gente consegue rapidamente, em 15 minutos, remover uma tatuagem, uma micropigmentação da sobrancelha. Então a gente consegue ter um fluxo de lucro muito interessante na agenda, uma agenda mais dinâmica. Eu gosto, hoje eu reservo poucos horários para micro e mais horários para o laser, porque eu gosto do quão dinâmico é e rápido os procedimentos. E tem uma estatística, Brena, assim, ou não uma estatística, mas talvez assim, o que as pessoas mais procuram, assim, para remoção, claro, sobrancelha e tal, mas
em termos de tatuagem, tem alguma coisa assim, realmente é o nome do ex, da ex, não é, isso é lenda? Não necessariamente, tem bastante também nomes, assim, tatuagens que são feitas com alguém que tem algum significado e que não faz mais sentido, é bem comum, a gente fez essa estrelinha, eu e uma amiga, eu e minha irmã, eu e um ex-namorado, mas realmente o que eu percebo são tatuagens de épocas, por exemplo, anos 2000, a tatuagem de uma sininho era super tendência. Então, essa mulher que fez nos anos 2000 a tatuagem tendência, hoje é uma mulher de 40 anos, muitas vezes já é casada, tem filhos e não quer mais ter a sininho ali num local onde ela pode ter a percepção de que ela tá se sentindo vulgar com aquela tatuagem, que não tem mais a ver com aquela mulher que ela é. Não tem mais o contexto. Então, né, não é mais aquela adolescente ali. Então, é muito comum a gente buscar a remoção, né, a gente perceber que as pacientes buscam por conta disso. Que realmente não faz mais sentido. Escrevi X coisa, fiz uma estrela aqui. Então, uma mulher, ela vai amadurecendo e aquilo que não é sofisticado, às vezes, deixa de fazer sentido. Perfeito. E antes de passar de novo a palavra para a Cris, tem mais uma questão. Tu é uma pessoa que tu cuida muito da tua autoimagem. Tu tem, tanto pessoalmente como nas tuas redes sociais, tu tem o teu site, aliás, é belíssimo, muito bem construído, né? Para os profissionais que estão, né, iniciando sua jornada ou já iniciaram, mas estão lutando, como é que tu avalia, o que tu pode dizer para os profissionais em termos de cuidados com essa autoimagem, tanto pessoal, no atendimento, como também nas redes sociais, né, se mostrando para o mundo, né? Muito bom. Eu dei um tempo curso de marketing e empreendedorismo para as minhas alunas, focado sempre na área da micro e da remoção. E eu sempre dizia para elas, né, se vejam grandes, se comportem como as pessoas grandes e vocês vão ser grandes. Então, é muito importante esse comportamento de uma pessoa grande, no sentido de... São pequenos detalhes, né? É como eu chegar de roupa de academia para atender, ou eu chegar de salto, com o cabelo bem arrumado, não precisa ser com uma maquiagem pesada, mas com um jaleco. Então, essa postura é algo que o cliente ele também tá comprando. Perfeito. Ele não tá comprando apenas o que ele tá mais interessado no que ele vai levar para casa. Mas ele só vai querer levar algo para casa de ti se ele comprar a tua imagem. E a mesma coisa vai ser nas tuas redes sociais. Ele tá avaliando ali se ele tem afinidades contigo para comprar de ti. E aí sim, pra se tornar um cliente fiel, que é o que a gente mais quer, que mais tenha recorrência, né? Remova uma tatuagem, 2, façam outros protocolos. Então eu sempre tive esse cuidado. Mesmo com 15 anos, eu atendia sempre de salto as minhas pacientes. Então, eu super novinha, eu pegava o ônibus pra ir trabalhar, e aí eu levava o meu salto, chegava no trabalho, colocava um jalequinho branco bem bonitinho. E foram pequenas coisas que foram fazendo a diferença num todo, né, numa construção. Busquei sempre atender pessoas influentes na região, mesmo que para isso eu precisasse dar o procedimento. Então, no começo era assim, hoje elas me procuram, mas eu dava mesmo. Construindo uma rede de influência. Exatamente, tanto influenciadores, mesmo quanto influenciadores da região. Pessoas que são pequenos influenciadores, ou muitas vezes nem são conhecidos no mundo digital, mas que vão trazer outros clientes e visibilidade. Olha, essa pessoa faz com ela, eu também quero fazer. Baita dica. Então, até hoje, assim, eu mesmo já tendo essa base, sempre que um influenciador eu sei que ele dá resultado, eu tento trazer pra minha base e isso é uma tendência, continua. Já deu mais certo antigamente, sim, porque as pessoas não compreendiam que a pessoa estava ganhando. Hoje a gente já olha o influenciador, tá ganhando. Mas ainda assim, influencia. Sim. E muitas vezes você diz, olha, remoção a Brenda faz porque eu vi no perfil de tal pessoa. Então, essas são algumas das dicas. Até a apresentação de bancada, tudo é muito importante. Quando tu começa a mostrar para o teu cliente que tá tudo higienizado, que ele pode sentir segurança, abrir a agulhinha quando for fazer um procedimento com a agulha na frente dele, preencher a anamnese, são pequenas coisas que, se a gente for olhar, muitas pessoas não fazem. Então, o básico bem feito ainda dá bastante certo. E só para encerrar pelo menos essa questão, eu vi no teu site também um vídeo que eu achei muito legal, um depoimento, que é mais ou menos assim, a pessoa não tem que esperar ela ter um espaço conceito, estar no teu patamar para ela ter esses cuidados, né? Ela tem que cuidar onde ela está, não importa se é uma sala
de 2x2, de 3x4. Muito né? bom o que tu colocou aqui, porque justamente lá quando eu comecei, eu lembro que eu tinha um computador que simples, assim, e aí eu mandei fazer um adesivo com a minha logo e colei atrás. E aí eu tinha o cartãozinho de visita, que na época era algo que fazia sentido, botava uma florzinha. Então, assim, botava um cheirinho na sala. Então, mesmo a sala sendo super simples, no fundinho de um salão, eu colei um papel de parede, eu lembro que eu colei só num pedacinho, ainda na outra parte não tinha, eu achava linda aquela divisória, mas assim, era tudo tão com carinho que a pessoa sentia. Então, pode ser simples, mas precisa ser limpo, precisa ter esse carinho. Talvez tu não vá ter, por exemplo, eu não tinha na época uma máquina para fazer um cappuccino, mas eu batia na xícara. Então, eu batia e outra coisa, eu deixava o copinho na geladeira. Então, quando eu servia água, o copo tava gelado. Naquele dia bem calor que a pessoa chega. Cada detalhezinho. Então, esse amor que a gente aplica... Eu falo isso muito pra minha equipe, hoje ela é menor, né? Mas eu sempre falo que, olha, se tu quer estar em um lugar que tu considera maior, primeiro tu vai ter que ser boa nisso aqui. Tu vai... Então, assim, não importa o que tu fizer, dá o teu melhor. Assim, vai fazer uma remoção, dá o teu melhor pra ela ter... Porque ela vai ter uma boa experiência contigo. E eu tô há 11 anos, quase 12 na área, e eu tenho clientes que são meus clientes desde o início. Então não tem como tu te manter 10 anos no mesmo local, na mesma cidade, se tu não cultivar isso diariamente, de fazer sempre o cotidiano normal, bem feito. Com certeza. Agora deixa eu te falar um pouquinho também. Muito, muito linda a tua história e a tua colocação, porque é exatamente isso. É tu mostrar o teu eu através das tuas atitudes, e com isso o teu cliente ele vem te buscar. Porque a sinceridade, a verdade por trás de cada detalhe é o que mais impacta. Porque hoje a gente tem a nossa população, ela é uma população, as pessoas em si, elas querem, elas necessitam muito ser cuidadas. Ter esse cuidado, e é isso que o profissional hoje, como você, reconhecido, está fazendo. É o cuidar de você. E eu sempre falo nas minhas aulas... você cuide do seu cliente imaginando que é você que está na maca. Você não vai errar, porque você vai tratar o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Então, eu acho isso muito lindo, Brenda. Parabéns. Mas eu tô voltando de novo ao assunto, porque eu sou mais técnica, mais prática, mais execução. Existe uma diferença entre tatuagem e tatuagem na hora da remoção, né? O nosso aluno, ele muitas vezes questiona, mas com um paciente eu fiz 6 sessões e, nossa, super removi. Agora o outro paciente, eu já estou na 10ª sessão e ainda tem um resquício de pigmento. E eu gostaria que tu falasse da tua experiência. Isso é normal de um paciente para o outro a partir da década de realização da sua tatuagem, enfim. O que a gente observa, Cris, é que a gente tem uma diferença aí na profundidade também que foi depositado o pigmento. Então, a gente tem pacientes que fizeram em um momento o tatuador, às vezes, fez muito profundo, usou uma qualidade Y de pigmento, enquanto a gente tem um outro paciente que foi feito bem mais superficial, foi feito com outro tipo de tinta orgânica e inorgânica. Então, tudo isso vai acabar sendo diferente na hora de remover. É uma tatuagem preta, é uma tatuagem colorida. Então, a gente tem uma média aí para tatuagens pretas de 12 sessões, mas a gente tem tatuagens que estão mais superficiais, que saem em 8, 9 sessões. Mas eu já vi tatuagens, muitos casos de tatuagens pretas, como um tribal, que é muito pigmentado, demorar mais tempo. Então, a gente precisa dar uma média para o cliente, mas nunca uma quantidade exata. E sempre entender que existem zonas também do corpo onde a pele é mais fina e costuma demorar mais para remover. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui nessa região de pulso. É uma pele muito fininha, geralmente os tatuadores acabam depositando muito profundo em relação à espessura desse tecido e acaba sendo bem demorado para remover. Também é uma zona de muito atrito, então é uma zona que tem maior chance de dar uma cicatrização hipertrófica ou alguma intercorrência, porque a gente atrita muito no pós. Então é bem importante assim os alunos entenderem que a remoção ela é um procedimento que a gente precisa personalizar o protocolo de acordo com cada paciente, protocolo, intervalo, para a gente conseguir alcançar para aquele paciente o melhor resultado, e ele é um protocolo que precisa de paciência.
Aí que eu queria entrar, personalização do teu protocolo. Então, não existe uma receita, né? É tudo personalizado. Teu cliente, a forma de depósito. Eu lembro que lá no início, quando eu comecei a trabalhar com laser, eu recebi atendi um paciente e ele disse, nossa, faz tanto tempo, foi feito com agulha e linha e pigmento e foi feito à mão. E eu disse, a gente não vai conseguir remover isso. Eu estava descrédula. E no fim, depois de 12 sessões, a gente começou a observar essa remissão. E era exatamente isso, era muito profundo. Não existia uma profundidade exata, porque hoje quem executa a micropigmentação e a tatuagem, tem precisão na profundidade de entrega através das suas tecnologias. Mas uma tatuagem feita à mão, com uma agulha de costura, Kleber, tu não consegue uma profundidade dela. Mas a gente conseguiu fazer um excelente trabalho. E foi o que me marcou, por isso que eu te questionei. Existe uma diferença, né? Com certeza, entre as tatuagens profissionais e amadoras, a gente vai ter casos sempre, que alguns que vão ser mais rápidos, outros que vão ser mais demorados. Então é importante isso que a gente falou, fazer protocolos personalizados. Então, quanto mais você entende da sua tecnologia, quanto mais você cria intimidade com o seu aparelho, com o seu Homer ali, mais você vai conseguir entregar um resultado. Então, assim, todos os dias eu fico melhor, todos os dias as minhas alunas ficam melhor, todos os dias tenho certeza que a Cris fica melhor, porque ela vai tendo afinidade com o aparelho, intimidade, e assim, a gente se comunica com o nosso aparelho. Muitas vezes assim, o afastamento em média ele é de 1 a 2 centímetros. A Cris vai saber qual tatuagem, qual estágio ela vai afastar um pouquinho mais, quando ela vai aproximar, quando ela vai mudar a angulação. E isso é muito da intimidade de tu ter um aparelho muito bom, que é uma Ferrari na tua mão, e aí tu ir conhecendo ele diariamente. É isso que eu digo, como eu trabalho no desenvolvimento aqui na empresa, eu sempre digo, gente, a tecnologia, ela é a extensão do teu atendimento. Tu precisa estar te comunicando com a tua tecnologia. Não são apenas máquinas que eu aplico, mas sim, eu preciso dominar a minha tecnologia para compreender o que ela entrega no fisiológico, naquela pessoa que está ali. Se ela está inflamada, hidratada, tem várias características que precisam ser observadas. E bem quando a gente começa a trabalhar, né, Cris, de forma mais integral, mais integrativa com o paciente, entendendo um pouquinho como ele tá tomando água, não tá, a pele tá ressecada, não tá, como é a alimentação dele, o estilo de vida, será que ela tá com uma infecçãozinha de garganta naquele mês, será que ela tá tomando algum antibiótico? Tudo isso vai interferir nos nossos resultados. Por isso que às vezes um mês eu posso ter uma resposta melhor, em outro mês um pouco menor, porque vão ter coisas mais integrativas que vão interferir. Exatamente, perfeito. Fantástico. Brenda, eu tenho mais uma questão ainda relacionada um pouco à tua trajetória, que também de vídeos teus que eu vi, eu achei fantástico, eu também acredito muito nisso. Gostaria que tu falasse um pouco mais para o nosso público. O papel da formação, da capacitação, da educação na tua trajetória, e para quem está começando, tu citaste muito, e isso eu também achei fantástico, você diz, olha, quando eu comecei eu não tinha tanto recurso, mas o que eu tinha, assim, que dava, eu investia em capacitação, em formação, que às vezes é isso, né? Às vezes a gente pega um primeiro dinheirinho e a gente gasta em outra coisa. Na época, eu almoçava marmita dividido com uma colega, era uma marmita de R$7, era R$13,50 para cada uma. Bem ruimzinha a marmita na época, gente, não era R$13,50. Mas assim, eu tava focada porque eu queria fazer um curso de R$7 mil na época. Então imagino que eram R$7 mil há algo distante. 12 anos, quase 12 anos atrás. Era muito dinheiro. Mas eu tinha total convicção de que eu queria fazer um melhor curso. Então eu acho que em formação, quando a gente, pra te ser a melhor, se tu aprender com alguém que tu não considera o melhor, tu não vai nem te sentir seguro pra nem te ficar como o melhor. Então precisa economizar para isso. Então eu economizei, fiz rescisão no meu trabalho para conseguir ter esse valor para fazer essa formação. E aí eu estendo também quando a gente fala de tecnologia. Tecnologia é diferente de investir em estrutura. Investir em estrutura é algo muito ingrato, porque a cliente, ela gosta de ter um conforto, de ter um lugar bonito, mas ela não paga muito mais por uma estrutura. Mas ela paga mais por um resultado melhor. Então, se tu tiver um laser que tira mais e a fulaninha cobra 200, ela vai pagar 350 tua sessão, 400,
porque ela descobriu que o teu laser tira mais. Mas ela não vai pagar porque a tua maca é um pouquinho mais confortável ou mais bonita. Então isso também foi algo que eu precisei virar uma chavezinha e entender que a tecnologia hoje você tem que investir em tecnologia para ter lucro. Então, assim, formação e tecnologia são os pontos mais importantes na área da estética. E aí, então, eu fiz esses investimentos, fui guardando, fiz o curso. Com o resultado do curso, trabalhei muito tempo com máquinas alugadas. Quando eu consegui, hoje tem facilidades que antes não tinha, né? Eu fiz, então, a compra dos meus primeiros equipamentos. E eles se pagam, é bizarro. Eu sempre digo que se eu tivesse que vender meu carro hoje pra comprar um equipamento, eu venderia o carro e compraria um equipamento. Porque o carro não traz lucro, né? Só despesa. Mas já o equipamento, ele vai se multiplicar. Então, é muito importante, assim, a gente ter essa... Não precisa, gente, ter nascido num berço de ouro, não precisa ter vindo com tudo pronto pra se tornar um profissional diferenciado. E assim, estudar, tu nunca vai parar. Aí de adquirir tecnologia também tu nunca vai parar. Então se tu quer ganhar mais, tu vai ter que estar sempre reinvestindo. Então assim, tu vai ter que estar fazendo um curso, depois fazendo outro. Agora tô fazendo uma pós-graduação de laser de saúde, que foi a primeira que lançou de laser, tô adorando. Agora tô indo pra São Paulo fazer um curso de transplante de sobrancelha. Então a gente não para de reinvestir. Já vou depois fazer ali, conhecer um equipamento novo aqui da Medical. Então a gente precisa reinvestir. Pra aquele teu lucro de 20 virar 40, de 40 virar 60 e virar 80. Hoje a gente tem inúmeros profissionais que faturam 100 mil sozinho por mês. Mas pra isso eles têm o quê? Tecnologia e conhecimento a favor deles. Fantástico. Cris, algo mais? Brenda, eu quero te agradecer por ter esclarecido tanto sobre a tecnologia, sobre o laser, e também gostaria de te dizer que bom que você locou, que você teve a experiência com diferentes tecnologias, o que te fez, acredito eu, e com certeza, escolher a melhor tecnologia para o seu estabelecimento, que é o Homer Smart. E com certeza, o Homer Premium está aí para você e você vai entregar muito, muito mesmo com o Homer Premium também. Quero te agradecer por nós termos essa conversa e também por esclarecer muitas curiosidades que eu tinha a respeito da sua trajetória e também da sua experiência profissional. Exatamente, faço minhas as palavras da Cris também, te agradecer em nome de todo o Grupo Medical Sun, tanto por estar aqui conosco neste dia, como estar aqui no Medical Business Cast. É uma trajetória fantástica mesmo, assim, pode parecer meio batida, mas todas são. Algumas nos cativam mais, né, nos inspiram mais, e a tua, ainda mais agora conhecendo ainda mais ela, é daquelas que nos inspiram mais, assim, parabéns pela trajetória, obrigado de novo, repito, a Cris por escolher a Medical Sun, estar conosco, né? Eu que agradeço, uma honra estar do lado de uma empresa tão séria, uma empresa que realmente trabalha com propósito, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Mauro e a esposa deles, eles são fantásticos e eu percebo essa cultura em toda a empresa de vocês, né? Vocês realmente estão por algo a mais, por um propósito, o que é muito lindo como empresa. Então, quando a gente fala de pessoas e não só de números, uma honra estar aqui, bater esse papo, poder trazer um pouquinho da minha trajetória, também relembrar algumas coisas, esses perrengues que às vezes a gente passa para chegar, mas ver o resultado final e saber que assim como eu cheguei nesse resultado, você pode chegar e ainda ir mais longe. Desejo que o meu teto seja o chão de vocês. Que maravilha, muito obrigado. A gente recebeu aqui no Medical Business Cast, neste episódio fantástico, a Brenda Terra, especialista em remoção de tatuagem a laser, um dos grandes nomes da saúde estética no Brasil e no mundo, esteve aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado e tenho certeza que gostaram. E até o próximo episódio do Medical Business Cast. Um grande abraço a todos.